Amém, meus irmãos. Então aqui mais uma vez, né? Irmão Lucas aqui na voz, pregando e jogando aqui pra vocês, né? Porque aqui a gente joga enquanto prega. E bom, né, meus irmãos? Estamos aqui no Assassin's Creed 4, né? Vamos dar continuidade aqui, mas antes vamos fazer uma parada que muito me interessa. Deixa eu dar uma olhada. Interessa mesmo. Mas enfim, meus irmãos, né? Basicamente hoje eu vou ler aqui, né? 1 Coríntios 8, né? Vai falar um assunto muito importante, né? Calma aí. Eu dei uma upada aqui no navio também, tá, meus irmãos? O navio tá cabuloso, mano. Acho interessante essa evolução visual que o jogo tem, né? Que você vai upando o navio, né? E ele... Tipo assim, o visual dele vai acompanhando, né? Peraí. Eu acho que eu vou bater aqui, hein? Quase. Vai ter esse navio caçador aqui. Agora a gente já tá com mais facilidade, né? Pra bater ele. Mano, esse jogo aqui é sensacional, na moral, velho. Aí. Calma aí, tá, meus irmãos? Já vamos entrar na palavra aqui, tá? Ixi, tá vindo outro? Agora aqui, ó, vou pegar a Arit também. Dá pra amarrar ele. Aí. Cadê o canhão de perseguição em ação? Vai aqui na lateral mesmo. Calma. Boa. Deixa eu dar uma baixada aqui que eu não sei como é que tá rolando. Se bem que o jogo em si ele é baixo, né, mano? Mas só dar uma baixadinha aqui de leve. Agora a gente vai abordar o navio, né, cara? Viver na pirataria. Então, meus irmãos. Mano, pior que eu não sei se vai dar tempo de ler tudo numa pancada só, tá ligado? Calma aí. Caraca, é intangível, é? Toma aí também. O cara é intangível, eu que... A mira não tá muito boa, mano. Aí, toma. Com pouca munição, cara. Peraí, só vou... Acho que eu vou fazer o mesmo esquema do vídeo passado. Eu vou ir por partes, tá ligado? Vamos na mãe. Porque, tipo, eu pretendo fazer a passagem inteira, né, cara? Tipo assim, relativamente uma passagem um pouquinho longa, né? Mas ela é... Como posso dizer? É interessante, né? Tem umas sacadas bem, como posso dizer, fortes, né? Mas enfim, meus irmãos. Aproveitando esse momento aqui, vamos pra passagem, né? Eu vou ler... Mano, acho que eu vou ler até o versículo 4 ou 5 aqui. Eu vou ler até o versículo 4 pra ficar um bagulho bem decente, sabe? Vou ir por partes pra ficar bem... como posso dizer? Bem fácil de digerir, né? Pelo menos eu gosto disso, né? De entregar a palavra bem mastigadinha, né? Então aqui, 1 Coríntios, né? Capítulo 8. Respostas e perguntas acerca das carnes sacrificadas aos ídolos. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Isso aqui é pesado, tá? Já vou explicar. Mas novamente vai no quesito, né, dos dois últimos vídeos, né? Mas depois eu explico, senão eu vou acabar atropelando aqui. Versículo 2. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quando, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro senão Deus, senão um só. Calma aí, eu acho que eu li errado. Sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Agora sim. Aqui no versículo 5 eu vou encaixar aqui também, né? Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Agora o versículo 6 que eu vou encaixar aqui também, que vai fazer todo sentido. Todavia, para nós há um só Deus e Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. É um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Enfim, meus irmãos, vamos fechar aqui, né, no versículo 6. Eu vou explicar tudo certinho para vocês, né? A gente vai dar uma iniciada aqui, né, na nossa caminhada aqui no Assassin's Creed 4.
Eu chamo de Assassin's Creed 4, mano, embora seja a Black Flag, né? Bandeira negra. Vamos aqui terminar de saquear os navios. E eu queria voltar a atenção aqui. Vale a pena enfrentar esse cara? Sei lá, mano. Se quiser, tem, mano. Se quiser, vai ter chumbo aqui, hein? Ai, fica quieto aí na sua também. Nossa, mano. Pera aí. Vira aí no bagulho. Toma. Só uma rajada só. Mas enfim, queria voltar a atenção aqui, né, pro primeiro versículo, né, cara. Que, antes de mais nada, tá? Antes que eu esqueça aqui e tal. Essa passagem aqui, ela fala, né, no meu conhecimento aqui, né, que eu não tenho teologia, né. Tô correndo atrás aí e tudo mais. Mas no meu conhecimento dá a entender que são pessoas que são fracas na fé, tá ligado? Pessoas que estão começando ali, que não tem muita malícia e tal. A gente vai ver o porquê disso, né? Acho que é no versículo 8 que vai falar a respeito disso. Se bem que no versículo 3 também fala, né? O versículo 3 e o versículo 4. Mas enfim, meus irmãos. Dito isso, né? Essa passagem aqui, ela vai especificamente para as pessoas que estão fracas, né? Que estão começando, que não tem muita noção. E pega no nosso quesito também, que a gente já tem mais um pouco mais de experiência, né? Então, basta a gente, né, servir como edificadores também, né? Vai falar que é mais a respeito, né? Mas enfim, no primeiro versículo. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência, ou seja, sabemos que todos nós conhecemos. Sabemos quem? A gente que tem mais experiência, certo? E aqui que pega, mano, tipo assim, apóstolo Paulo aqui tá falando exatamente pra gente que já tem a ciência do bagulho, já sabe como é que funciona, certo? Então aqui, ó, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. É aí que vem a questão, a ciência incha, mas o amor edifica. Então aqui, novamente, né, eu queria encaixar com as duas últimas pregações, né, que falam a respeito disso, da gente saber falar com as pessoas, entende? Saber na medida, tá ligado? Uma coisa é a gente esculachar, mano. Esculachar não é pregar, esculachar não é corrigir, entende? Uma coisa é a gente chegar, esculachar, pô, tu vacilou, que não sei o que. Entende? É nessa pegada. Quase derrubei o... Quer dizer, quase afundei o navio. Entende? É nessa pegada. É que no vídeo passado eu falei, nos vídeos, né? Foi falado a respeito dessa questão, né? De soberba de palavras e tal. Né, no próprio julgamento, né, pô? Porque se é alguém assim do nosso nível dando essas mancadas, aí é uma coisa, cara. Agora outra coisa, alguém que tá começando ali, que não tem muita maldade, que... como posso dizer? Tá iniciando ali, entende? Então é normal, mano. Quando a gente vai começar com alguma coisa, né, a gente não vai já iniciar arrebentando a boca do balão, tá ligado? A gente vai ter algumas dificuldades, não vai saber de algumas coisas, né? Tem a questão da inocência também, que tem certas coisas, certas mancadas, né? Que nós, quem tá do nosso lado, vai dar umas mancadas assim meio que sem querer, literalmente sem querer, a pessoa não quer, mas acaba vacilando. Então é aí que vem a questão, né? O último parágrafo aqui, né? A ciência incha, mas o amor edifica. Então o que o apóstolo Paulo tá querendo dizer aqui? Que se eu tiver a ciência da palavra e tudo mais, ou seja, algo que vem da minha cabeça não, de mim, tá ligado? Se eu tiver apoiado no meu próprio conhecimento, digamos assim, na carne. Não tô pregando contra a ciência aqui não, tá? Até porque pra mim Deus não é contra a ciência, né? Uma das teorias que eu tenho é do Big Bang, né? Se você for ver o Big Bang e o início do mundo na Bíblia, é a mesma coisa, só que descrita de formas diferentes, então se conecta, né? Outra parada também, né? Não vem ao caso aqui, mas eu vou falar porque eu acho interessante, né? Que é uma teoria da qual... que não eram meteoros que mataram os dinossauros, tá ligado? Mas e sim que foram os anjos sendo expulsos dos céus, entende? E pior que faz sentido, pô, né? Tipo assim, você pega ali na cronologia, faz um certo sentido. E você pega assim no quesito de como é descrito, tá ligado? Mas enfim, é outro assunto, depois a gente traz essa questão pra cá. Mas enfim, se eu for, né? Voltando pra palavra aqui, se eu for pra mim mesmo, por mim mesmo, né? Corrigir alguém, possivelmente eu vou ferir a pessoa, entende? Vou machucar, vou falar coisa que eu não devo, né? Lembrando, pausa aqui pra falar a respeito do jogo, esse cenário aqui, meu amigo. Mas enfim, né?
Voltando pra palavra, se eu ia corrigir alguém do meu próprio conhecimento, das minhas próprias falas, eu posso desviar a pessoa. Tipo, a pessoa já tá iniciando ali, tá ligado? Aí chega a gente com o nariz empinado, né? Enfim, chega aloprando já, né? Chutando o pau da barraca. Pô, a pessoa vai ficar naquela, né? Tipo, nossa, mano. A presença de Cristo é tão maravilhosa, mas o pessoal que segue, que era pra tá apoiando, tá detonando. Lembrando que é diferente, né? Entre a gente que já tem uma certa noção e quem tá iniciando, né? Mas a gente já vai entrar nesse quesito aqui, né? A gente vai ver essa questão na passagem, né? Pera aí, não é bom viajar nessa velocidade não, que vai que eu bato em alguma coisa. Mas enfim, no versículo 2, né? Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe, como convém saber? Versículo 3, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então aqui já está mostrando, né? Versículo 2, se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Ou seja, alguém que está aprendendo, tá ligado? Alguém ali que tá pegando as manhas, alguém que quer saber, alguém que tá querendo ser inserido ou já está inserido, né? Por isso que no tocante, né, quando eu tava lendo essa passagem, né, de primeiro eu não entendi nada, né? E depois o Espírito Santo foi abrindo um leque, né? Então aí que eu saquei, eu falei, ah, mano, tá falando de pessoas que estão iniciando, né, que estão começando na caminhada, né? E, bom, eu tô indo no caminho da missão, tá, meus irmãos? Eu só vou pegar aqui um baú. E essa mira aí aparecendo? Ninguém vai destruir meu navio à toa não, né? Ah, tá, tem um forte ali, mano. Pera aí, só dar uma olhada aqui, a gente já volta pra palavra, tá? Dependendo da situação, é aqui mesmo, filho. Só vou pegar o baú, nós vai fazer o forte ali. Ah, o que eu quero dizer? Ah, sim, né? É basicamente o que eu quero dizer, eu já fechei, né? Que é essa questão, né, de que é alguém que tá iniciando, pô, alguém que tá começando ali e tal, né? E enfim, aí que vem a questão, que um vai complementar o outro, né? Que no versículo 4 já tá falando de alguém que é íntimo de Deus, né? Vou ler aqui pra vocês. Assim que quando ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos... Ah, versículo 4 não, versículo 3, perdão. Versículo 3. A gente acabou de ler o versículo 2, tá? Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então aqui já tá falando de alguém que tem intimidade com Deus, entende? É aí que vem a questão, um complementa o outro, pô. E novamente, versículo 3 aqui, se conectando com o primeiro versículo. Aí tem uma galera aí que gosta de falar que a Bíblia não faz sentido, que já leu a Bíblia trocentas vezes e que ela não faz sentido nenhum, pô. Mó caô, tá ligado? Os caras metem o louco, porque a palavra aqui ela tá se concretizando, pô. Se concretizando não, né? Se complementando, né? Porque o versículo 8 tá falando pra gente aqui, pra gente tomar cuidado com as nossas palavras, né? A ciência incha, mas o amor edifica. Como se o apóstolo Paulo já estivesse falando, ó. Se fortifica no amor de Cristo, na paciência e tudo mais. E ó, evita, né? Ou melhor ainda, não faça. Não vai falar coisa da sua própria cabeça que você vai, né? Vai acabar aloprando o esquema, vai acabar afastando o irmão de Cristo, né? E no versículo 2 e no versículo 3 nós temos dois exemplos aqui, de alguém que tem uma intimidade, já tem mais experiência, e de alguém que está começando, né? E bom, agora não... Nossa, eu tô sem morteiro, velho. O negócio aqui vai ser na raça mesmo, tá? Só vou enfrentar esses caras aqui, meus irmãos. A gente já volta pra palavra, tá? Toma aí. Pede iFood. Esse forte aqui, esses fortes iniciais são bem simples, tá? São bem de boa. Negócios que tem mais pra baixo do mapa, mano. Os navios lendários também. Nossa. Os navios lendários é treta, velho. Mas também nada que decorar padrão não resume, né? Se bem que na maioria das vezes tudo na vida se resume a decorar padrão, né? Então vamos lá, meus irmãos. Deixa eu baixar aqui o OBS que eu tô com a sensação que vai acabar atrapalhando o vídeo, mano. Vamos lá, vamos lá. Olha lá, ó, que eu falei. O navio tá tudo bagaçado, agora tá com uma armadurazinha decente.
Aí. Ai, minha coluna, mano. Ô, mano, CLT não é brincadeira não. Fala sério, meu truta. Ô, eu tô com 26 anos, já tô com a coluna como? Cantando. Agora nós vamos invadir o forte aqui. Como nós já invadiu o forte, mano? Pera aí. Deixa eu fazer o drift aqui com o navio. Onde é que eu vou atracar? Ali, ó. Aê. Mano, esse jogo aqui, você literalmente senta na pele do personagem, cara. Na boa. Pô, que bagulho da hora. E o jogo, mano, joguei isso aqui, sei lá, mano, uns 3 anos seguidos, tá ligado? É óbvio, chega uma hora que enjoa assim e tudo mais, você quer fazer umas paradas diferentes. É nessa que eu caí no Souls-like, tá ligado? Aí foi numa dessa aí de tédio que eu fui pro Dark Souls e nunca mais voltei, mano. Tô lá até hoje, inclusive esse final de semana aí vai rolar gameplay de Dark Souls 3, tá? Comprei um Play 4 aqui, naquele esquema, naquele naipezão. É isso aí, pô. Futuramente é Bloodborne na área. Eu devia ter aproveitado a hora ali pra desenrolar na palavra, né, mano? Que aqui vai ser meio embaçado. Os caras tá atacando aqui. Só vou invadir a cabine ali dos caras, mano. Vou invadir o morro aqui, certo? Vou invadir a quebrada dos malucos. Mostrar quem é que manda. Esse cara aqui, ó. Mó Mauricinho. Protegendo o patrão, parceiro. Olha lá, ó. Tem hora que não corresponde, velho. Mas tá bom, vai. Esses caras aqui também só servem pra encher cenário. O maluco é como? Aí vai, vamos pro bagulho aqui que interessa mesmo. Vamos passar a visão aqui pros caras. Pra que nós vamos fazer, certo? Oxi! Caraca, mano. Foi quase tudo do HP do boneco, velho. Eu tô sem bala também. Tô sem bomba de fumaça. Vai ser na raça mesmo, toma. Aê. Vai passar aqui aos malucos? Oxi, oxi. Ah, tá, mano. Pensei que os caras tá batendo em mim. Quer dizer, saquear os caras, mano. Acho que até dá. O bagulho é os que o maluco dá descanso, né? Acho que são meio que infinito. Ou essa sequência que ele faz é tão da hora, velho. A movimentação é isso mesmo. Os caras vão ficar aparecendo aqui. Ué, não é aqui não? Lá em cima? Então vamos lá pra cima, então. Caraca, o pior é que eu joguei isso aqui tantas vezes, velho. Que eu nem... Não lembro, tá ligado? Já era pra ter decorado já, velho. Era pra jogar isso aqui sem mapa. Vai, sai fora. Aqui dá pra saquear, não é possível, né? Dá. Aê. Na vida real nós é paz, nós é amor, certo? Na vida real aqui nós segue a Jesus Cristo, nós prega a palavra. Mas no videogame é o... Ah, nós é como? Nós é o bicho, filho. Aê. Ô, minha mãe tá fazendo um miojo lá e o cheirinho tá batendo aqui, mano. Ué. Tem que fazer o que agora, mano? Chega a sala de guerra. Ah, tá. Ah, no caso, eu tava falando pra vocês, pô. Já vai ter decorado isso aqui já. Aí, derrotamos o capitão lá dos caras. Aí, já era. Agora é você, meu mano. Vai se render a República Pirata. Aí, então vamos voltar pra palavra. É aqui o capítulo 4, né? Assim que quando ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, e para quem nós vivemos, em um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Então, meus irmãos, o que tá pegando aqui, né? No meu conhecimento aqui, né, através do Espírito Santo, que o Espírito Santo me revelou na palavra, certo? Mano, já vou completar aqui já, deixar douradinho, que eu tenho essa mania aqui de deixar os bagulhos tudo certinho, certo? É o certo pelo certo, mano. Então, o que eu quero dizer aqui, né, nessa questão, né, o que a Bíblia, né, o que o Espírito Santo me passou, a real é essa, a respeito de
é dessa questão de sacrifício aos ídolos, né? Versículo 4 assim, aqui, quando ao comer das coisas sacrificadas, né? Então aqui pode ser no sentido literal, né? Digamos que alguém te ofereça algo sacrificado. Sacrificado não, né? Mas algo oferecido e tal. Amarração, essas paradas aí, tá ligado? Né? A Bíblia aqui já tá falando. Pô, existem vários deuses, vários senhores. Mas só existe um Deus dos deuses, um rei dos reis, né? Que é no versículo 3 aqui. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, e para quem nós vivemos. Então, mano, é como se a Bíblia estivesse falando aqui. Ó, mesmo se, enfim, se por acidente, por inocência, tá ligado? Né, vocês comerem algo literalmente oferecido e tudo mais, ó, não tendo que se preocupar. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o grandão da Galileia, do qual vocês estão vivendo, é que tá por vocês. Poucas, tá ligado? Porém, tem a questão também dos prazeres do mundo, né? Das coisas mundanas, né? Porque tá falando aqui a respeito, né? No versículo 4, mano. Assim que quando, ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, que não há outro Deus senão um só. Então, mano, o Espírito Santo me trouxe esse pensamento, né? Tipo, é tanto na questão. Como é que é o nome? Literal, né? Que é tanto na questão literal da parada, tipo, literalmente a gente comer algo oferecido e tal. Pô, tem um Deus dos deuses aqui ao nosso lado, entende? Nós deixamos nossas coisas para trás, né? Nós estamos querendo conhecer, como tá falando aqui no versículo 2, né? Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber, ou seja, alguém que tá buscando, alguém que procura, né? Alguém que cuida saber, cuidar é procurar, a mesma coisa, né? Alguém que cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Ou seja, alguém que tá, tá do outro lado aqui, mano, é aqui mesmo, é aqui mesmo. Enfim, a passagem tá falando a respeito disso, é alguém que tá querendo conhecer ali, tá ligado? Então é isso, é uma dedicação. Então, ao Deus que nós estamos nos dedicando a conhecer, certo? Porque a real é essa, muitos acreditam que Deus virou as costas. Deixa eu fazer a missãozinha ali. Que Deus virou as costas pro povo e que não sei o que, sendo que não, mano. Quem vira as costas pra Deus é a gente. Entende? Então é isso, meus irmãos, né? Quando a gente procura saber das coisas de Deus, esse tipo de coisa tende a acontecer também. Da mesma forma, né? Que vai nessa questão das coisas do mundo, né? E como alguém aqui no versículo 2 tá falando, alguém que procura saber, então, mano, a pessoa não sabe, ela tá conhecendo ali, tá ligado? Então, se ela tá conhecendo, ela não sabe ainda das coisas, que pode, que não pode, as consequências e tudo mais. É por isso que no versículo 1 fala pra gente ter o cuidado, né? Pra gente falar com amor e não com a ciência. Ciência do nosso próprio conhecimento, no caso, né? Porque, pô, o cara não sabe, você já vai chegar aloprando. Entende, meus irmãos? É da mesma forma com a gente, pô. Digamos que a gente faz uma parada ali, por exemplo, sei lá. Deixa eu ver um exemplo aqui. Sei lá, vai. O cara. É a respeito de roupa, vai. A mina se converteu ali e tá usando uma roupinha um pouco mais curta, né? E, tipo assim, a Bíblia fala pra gente se vestir com decência, tá ligado? Só que aí, tipo, a mina não sabe, velho. Tipo assim, não tem essa noção ainda, né? Não tem esse conhecimento. E ao invés de alguém chegar e ensinar, vai chegar e vai começar a julgar, tá ligado? A gente vai ver isso um pouco mais pro final da passagem. Que a gente tem que ser, primeiramente, o exemplo, né? Mas também aquilo que a gente fala tem que condizer com o que a gente vive, mano. Senão é hipocrisia e outra, a gente afasta pessoas de Cristo também. Tipo assim, a pessoa vai pensar, pô, mano, o maluco lá me deu mó bronca por conta de um short curto, sendo que tava calor, por causa de um decote. Era só chegar de canto e mandar real, tá ligado? Então fica esses exemplos pra gente, né? Porque tem certas coisas que sintam na cara, já tem outras que nem tanto, né? Sei lá, a respeito de relacionamento também, né? Se a gente for ver, né? Que, se bem que é mais questão de consequência, né?
Porque se você serve a Cristo, mas tem um relacionamento mundano, vai chegar uma hora que ou, né, a sua companhia se rende, né, a Cristo, ou você deixa Cristo de lado, porque vai acabar separando, entende? É 880. Mas enfim, indo pro capítulo 4 aqui, né, explicando, né, assim que quando comerdes as coisas sacrificadas aos ídolos, né, sabemos que ahn, o ídolo nada é no mundo que não haja, que não há outro Deus senão um só. Então, meus irmãos, aí que vem na questão, né, que digamos, né, uma pessoa que tá fraca na fé e tudo mais, né, fraca na fé ou tá começando ali, dá uma mancada, tá ligado? O pior, dá uma desviada, começa a ir pra igreja e depois dá uma parada. E aí que vem a questão, mano. Você comeu algo ali que o mundo te ofereceu, entende? Ou a gente que cai no pecado mesmo, a real é essa. Né? A gente comeu algo que o mundo ofereceu. Né? Cristo tem banquetes pra gente. Já o mundo oferece prato, mano. E pratos assim que... prato é passageiro, marmita, digamos assim, tá ligado? Lanche, fast food, vai ser bom ali na hora. Mas depois esquece, mano, passou. Entende? Então é normal, pô, no momento assim de dificuldade ou até mesmo de vontade, aparecer certas oportunidades pra quem tá começando. Pra gente que já tem experiência, pô, essas paradas acontecem, mano. Entende? Agora, pra quem tá começando, aí que é mais pesado, porque tem a questão da inocência também, entende? Não é nem desobediência, mas é inocência, né? Por exemplo, na questão de ficar, tá ligado? Né, ficar, né? Se eu não me engano, eu não sei se chega a ser pecado, mas é algo que não convém a um cristão. Porque você tá indo na brincadeira ali. E outra, você não tá respeitando a alma. Pera, deixa eu resgatar o cara aqui. Você não tá vendo a moça ali como uma alma, tá ligado? Você tá vendo a moça ali como algo pra você pegar e depois sair fora. Entende? Porém, é claro, digamos que você gosta de uma mina ali e tudo mais, tá ligado? Vocês começam a tocar aquela ideia. É óbvio, primeiramente vocês vão começar ficando, entende? Porém, com respeito, com compromisso. Agora é diferente de sair na gandaia, entende? Mas enfim, digamos que tá na solidão ali, tá? Aparece uma mina ali querendo ficar com você. E você acaba mastigando esse prato, entende? Você acaba aceitando ali. E é aí que vem a questão, né, meus irmãos? Né? Que aqui edifica, né, no versículo 4 edifica essa questão. De que Deus ele é, como posso dizer, misericordioso com a gente, entende? Então a gente percebe que erro, às vezes a gente não quer fazer, mas acaba fazendo, como sempre fala aqui, né? A respeito né, do mais 18, digamos assim. A gente não quer fazer, mas acaba fazendo. Isso é grave, né? É algo assim que a gente olha pra dentro de si próprio e se questiona, mano, será que eu nunca vou me libertar? Porém, que minha questão, a gente acaba mordendo a isca, mas o Senhor Jesus Cristo está de braços abertos pra gente voltar de novo. Mano, isso que é forte. Aí que me leva a um pensamento mais profundo de quem se desvia, tá ligado? Mano, vou dar pausa aqui pra me ler pra vocês, né? Pra vocês pegarem a noção aqui. Assim que quando ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, quando a gente, né, ou retrocede ou vacila com Deus, ou nesse ponto aí, né, que a gente não querendo, mas acaba pegando algo que é do mundo, tá ligado? A gente acaba mastigando, comendo algo que é do mundo. Vai bater uma culpa, mano. Porque, como eu disse na hora, vai ser satisfatório. Mesmo assim, você vai pecar sabendo que tá errado, tá ligado? Você não vai pecar em paz, né? Quem tem Cristo em si não peca em paz, mano. A real é essa. O Espírito Santo incomoda. Incomoda não, né? Mais alerta. Mas enfim. É aqui que vem o que eu acho bonito, mano. Sabemos que o ídolo nada é no mundo. E que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por eles. Então aqui tá falando a respeito dessa questão, que mano, se a gente vacilar, tá ligado? Deus tá de braços abertos para nos receber de volta.
né? Como a palavra falou aqui, né? Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos voltar. Aqui na de Cristo, né? Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por eles, ou seja, Cristo entende o nosso lado. Por mais que Cristo odeie o pecado, né? Mas ama a gente, que a real é essa, mano. Cristo odeia o pecado, mas ama o pecador. Então ele nos entende outra. Cristo se entregou na cruz por nós, entende, meus irmãos? Então, meu, às vezes bate nessa questão, a gente tá fraquinho ali e tal. Talvez essa passagem aqui que tá sendo lida sirva pra você. Tô tentando estacionar o navio aqui, mas acho que não vai dar muito certo. Vai assim mesmo, vamos pra missão, né? Porque, pô, muitas das vezes a gente se sente dessa forma, né? Pô, era pra chegar perto do pier, né? Não pra afastar, mas tá bom. A gente se sente dessa forma, a gente olha pra nós mesmos, mano, a gente vê sujeira, tá ligado? A gente pensa assim, pô, não sou digno de servir a Cristo. Mas é o que a palavra tá falando aqui, se por acaso, né? O que é bem provável da gente, né, aceitar algo que vem do mundo. Todo dia nós pecamos, infelizmente, porque a nossa vontade é ser liberto, tá ligado? Mas todos os dias a gente peca, todos os dias a gente erra. E a questão é essa, meus irmãos. Cristo está disposto a nos perdoar, tá ligado? Até porque, como diz o final aqui, né, do versículo, né? Pelo qual são todas as coisas, aqui, para que... no versículo 6, eu vou ler o versículo 6 todo, mano, pra ficar na moral. Todavia para nós, há um só Deus, o Pai de quem é tudo, e para quem nós vivemos. É um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Então, meus irmãos, a questão é essa, velho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, é a vida, certo? E nós não somos nada sem Ele. Aqui eu já limpei a barra, mas vou banalizar os caras aqui. Simplesmente porque sim, eu sou pirata. E a questão é essa, né? Pra finalizar aqui, né? Essa questão. Né? Mesmo se a gente fracassar, mesmo se a gente errar, mesmo se nós pisarmos na bola, tá ligado? Que a verdade é essa. Mesmo se a gente se desviar, Cristo é conosco, mano. E poucas. E outra questão aqui, né? Antes de iniciar a cutscene aqui. No versículo 6, né? Todavia, no versículo 5 e 6, que eu quero frisar algo simples aqui. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Eu achei interessante esses dois versículos, porque eles mostram a soberania de Deus, tá ligado? Deixa eu pegar o fragmento ali, rapidão. Esses dois versículos aqui mostram a potência de Deus, mano. Tipo, Deus pode nos perdoar sim e tudo mais. Só que lembra aquele sentido que eu toquei, né? De se por acaso, né, comemos algo oferecido. Ou eu vou falar aqui, mano. Ou se alguém fizer algo pra nossas vidas, tá ligado? Pra prejudicar ou algo do tipo, mano. É o Senhor Jesus Cristo. É o Deus, o Pai Todo-Poderoso que tá com nós, mano. É Ele que tem mãos poderosas sobre nossas vidas. A gente até pode ser atingido, pô. A gente até pode ser atingido, a real é essa. Pode até pegar. Mas, fi, se deitar no chão, levanta. Ele levanta mais forte do que nunca. Isso aí eu posso admitir pra vocês, tá? Então é isso, mano. Tem essa questão importante aqui também, que eu ia deixar passar, só que eu lembrei, que o Espírito Santo me fez lembrar, né, mano? No versículo 6, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, ou seja, para quem nós vivemos. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, para que nós vivemos, né? E quem é tudo para que nós vivemos. Então, o que que pega aqui, meus irmãos? Pega nessa fita, velho, de viver para Deus, viver para Cristo, entende? Então, pô, digamos que eu seja um crente safado, tá ligado? Um crente que mente, que rouba, que faz uma parada de coisa errada aí e depois tá com o nome de Deus na boca. Você acha que se alguém fizer algo contra a minha vida, você acha que Deus vai me proteger? Pode até ser que derrame a glória dele sobre a minha vida e tudo mais. Só que é o seguinte, mano.
Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Por quê? Porque somos nós que viramos as costas para Deus. Deus enviou Cristo e tem muita gente que vira as costas para Cristo e depois quer cobrar Deus ainda a respeito de certas coisas, entende? Ah, por que tal coisa acontece? Ah, por que tem isso no mundo? Beleza, mas o que nós estamos fazendo para evitar esse tipo de coisa, tá ligado? Por exemplo, né, do que tá acontecendo aí de guerras e tudo mais, tem pessoas que cobram a Deus, velho. Sendo que, mano, nós aqui que gostamos de cobrar, quantas vezes a gente se ajoelhou pra orar pela vida dessas pessoas, tá ligado? Porque a oração é a maior arma que um crente pode ter, tá ligado? Aí muitos aí vão falar que a gente tá falando com o nosso amigo imaginário, que não sei o que, papapá. Só que, mano, só quem vive sabe. Só quem vive o sobrenatural. Só quem vive o sobrenatural de Deus sabe do que Deus é capaz de fazer, mano. Então, pô, novamente, né? É aquela palavra. Eu não vou lembrar o versículo. Eu vou lembrar que fala que a palavra da cruz, né? Pro mundo é loucura, mas pra nós é salvação. Então, mano, quando a gente fala a respeito disso, pô, o pessoal vai levar como loucura mesmo, tá ligado? Mas é mais pura verdade, velho. Se tem alguém que tá lícito nessa história, é os caras que creem em Cristo. Opa, 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 se mistura, se mistura. Se mistura com os caras aí, mano. Pô, velho. Ô, tá de sacanagem também. Na hora que fui me esconder, o cara virou. Mas é isso, meus irmãos. Então, a questão é essa, que a gente venha viver pra Deus, viver para Cristo, entende? Até porque, novamente, é fácil eu cobrar de Deus, mano. Ai, por que Deus não acaba com as guerras e tudo mais? Sendo que isso já foi profetizado também, mano. Eu vou trazer um contexto aqui, né? De uma passagem que fala a respeito do que tá acontecendo lá em Israel, de profecia se cumprindo, tá ligado? E, mano, a real é essa, meus irmãos. Tudo aquilo que tá acontecendo é o princípio das dores, já foi profetizado, velho. É aí que vai vir também o falso líder, né? O anticristo, que vai vir como um apaziguador, se não me engano a palavra. Enfim, o cara que vai vir pra apaziguar, tá ligado? Vai trazer paz, uma falsa paz. Oh, tá me vendo? Oxi. Que vai trazer uma falsa paz e tudo mais. Tá me vendo ainda. Enfim, vai enganar muitos, entende? Só que aí que vem a questão, mano. O cara vai trazer uma falsa paz e tudo mais. Só que a contraponto você vai ter que negar o nome de Cristo. Aí que vem a questão. Como é que fica? Pegar ou largar, filho. Ou ficar moscando no mundão, ou assume o nome de Cristo. É que na minha visão que vai acontecer muita coisa, mano. Vai ter gente que vai estar desviada, que vai voltar pra igreja. Vai ter os caras que tá na igreja, que tá pegando aí trocentos anos, mas que tá em troca de favores, né? Tá na igreja pra ser estrelinha, pra ficar na modinha. Quando esses caras verem, mano, esses caras que vivem por aparência, na hora que esses malucos vê que o bagulho vai ficar louco, tá ligado? Mano, os caras vão pular fora, velho. Porque pra gente que é cristão, o negócio vai endoidar, mano. O caldo vai engrossar pro nosso lado, velho. Né? Até porque vai ter essa questão. A gente não vai poder comprar, nem vender, enfim. Né? Porque a gente não vai aceitar o chip. O chip não, né? Mas a marca. Agora, o que é a questão da marca, enfim. Só quando acontecer que a gente vai saber, né? Mas tudo indica que é numa questão financeira, né, velho? Quer dizer, tudo indica que é não. É literalmente uma questão financeira. Porque vocês podem ver que tem um certo esforço pra unificar moedas, né, velho? Vocês podem ver aí do bagulho do... Ah, mano, não vou lembrar. Acho que é da BRICS. Acho não, certeza que é da BRICS. Que os caras queriam uma moeda pra bater de frente com dólar e tudo mais. Mano, o cenário já tá sendo armado, tá? Já tá tudo na pista já, velho. Tá na cara, tá ligado? Mas eu vou trazer um vídeo específico falando a respeito desse assunto. Aí aqui, deixa eu aumentar um pouquinho pra vocês ouvirem. Eu aumentei, os caras pararam de falar, mas enfim. Eles estão falando aqui a respeito de saquear uma plantação, né? Aí o Adé, né, como ele já foi um escravo, ele tá falando a respeito disso, né? Que conheceu outros homens e tal. Enfim. Mano, a história desse jogo é muito boa, velho. E aí que vem a questão, né, mano? Tipo assim, a questão da diversidade. Um rápido comentário aqui, né? O pessoal fala que os jogos precisam de mais diversidade, que não sei o que lá, e papapá, e pipipi, papapó, vocês estão ligados já nesse papo. Mano,
Aqui, pelo menos que eu me lembro, na época não tinha essa parada, certo? E, mano, é um bagulho natural, velho. Aqui fala a respeito do, né, do que os escravos passam. Fala, mano, o jogo aqui em si, a história do jogo, tá ligado? A parada que flui, mano. Aí esse bagulho aí de lacração que tem hoje em dia, mano. Esse bagulho forçado pra caramba, chato, tá ligado? Aí você vai ver a história da parada, não tem nada com nada, tipo assim. A história gira mais em torno, sei lá, com quem você vai deitar no jogo do que com a própria história do jogo. Já aqui não, mano. Você vai ver algumas mulheres aqui, né, na pirataria e tudo mais, e são personagens carismáticas, mano. É o tipo de personagem assim que se encaixa na história e você acha da hora, você curte quando a personagem tá na tela. Não é que nem muitas séries, muitos jogos que tem hoje em dia, né? Que, enfim, mano. Tipo, você se questiona o que você tá assistindo, tá ligado? Você se pergunta, você fala, mano, o que eu tô vendo aqui? Não faz sentido. E aí é forçado também, né? Mas enfim. A gente vai pro versículo 7, tá? Meus irmãos, a palavra praticamente tá na metade, tá? Vou tentar finalizar ela, que daqui pra frente ela vai correr bem. Eu acho, né? Se eu não acabar me empolgando aqui em gravar 3 horas de vídeo. Sim, os Beckford e os Drax. Eu nunca trabalhei nas plantações. Aqui, ó, essa cena aqui que eu queria, ó. Outros homens amaldiçoando. Mas trabalhava em uma plantação, não? Uma modesta, sim. Como percutidor na fornalha. Fornalha? Era água que eles ferviam? Ou era alguma outra coisa? Caldo de cana. Fazer açúcar é um processo difícil. Perigoso também. Talvez seja por isso que tem um bom preço. Como é? Trabalhar em uma plantação dia e noite. Bem, a cana de açúcar é cortada e colhida depois passada entre 2 tambores de metal que a moem e produzem o caldo. Depois de coletar o caldo de cana, era então hora de ferver a água para sobrar sol açúcar. Dito isso, esse é o papo, né, que... E ouça bem, amigo. Ferver que eu açúcar queria é uma deixar das frisado coisas aqui mais pra quentes da vocês e Terra. tal. Que, mano, eu acho interessante Fora queimar, deixando uma a cicatriz. interação com os personagens assim, nesse jogo, entende? É um bagulho fluido, velho. É da hora. Eu acho interessante mais pra frente, né? Tipo assim, que o Edward ele pergunta, né, pro Adé. Ele não por que você não volta, né? Volta pra África, reina sobre os homens e tal. Aí o Adé pega e fala, pô, é igual você, se voltasse pra França. Tipo assim, os dois personagens têm história diferente, tá ligado? Só que o objetivo, né, é o mesmo, né? A gente vai chegar mais pra frente aí nessa questão. Bem mais pra frente no jogo. Mas depois a gente faz isso. Eu ia fazer uma introduçãozinha, né? A respeito de propósito, mas deixa pro momento, né? Mas basicamente o que eu ia dizer é isso, que nós somos pessoas diferentes, né? Mas que o nosso propósito é igual. Quando isso se concretiza, né, na palavra, mano, é aí que fica mais potente ainda, sabe? Porque nós temos vidas diferentes, né? Nós temos, como posso dizer, deixa eu esconder esse corpo aqui, mano. Nós temos histórias diferentes, experiências diferentes, só que o nosso propósito é um só. Nossa, tem tempo. Mas o nosso propósito é um só, que é qual? Servir a Cristo. Ah, vacilei, mano. Depois que eu vi que tinha tempo pra chegar, mas enfim. Versículo 7. Mas nem em todos há conhecimento, isso aqui que é importante. Lembra que eu tava falando? Mas também é uma pegada forte aqui. Pera aí. Chegar ali no objetivo e a gente vai pra palavra, tá? Ai, nossa, mano, minha coluna hoje tá o bicho, tá? Meus irmãos, barato é louco. Vamos aqui na maciota, na surdina pros caras não ver. Agora eu vivo o papo dos caras, escondido. Aqui, no versículo 7. Mas nem todos há conhecimento, porque alguns até agora comem dos seus costumes para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo. E sua consciência sendo fraca, fica contaminada. Então aqui novamente, cai naquela questão da inocência, né, meus irmãos? Né? Tipo... É isso, tipo assim, é uma pessoa que tá começando ali e tal. Tá no costume, tá no automático, entende? Então digamos ali, vai. Um casal que se converteu, mas que não é casado. Tava no mundão, pá, os dois se converteram.
E tem a questão, né, da relação antes do casamento, né? Então aí que vem a questão. É um costume, né? A Bíblia não aprova, né? Deus perdoa sim pelas nossas falhas, mas é um costume e isso pode acabar meio que, né? Atrapalhando em alguma área da nossa obra, digamos assim, né? Pode acabar caindo em entende? Alguma falha e tudo mais. Desculpa, senhor. Né? Mas esse é o tipo de coisa que Deus vai sondando nos nossos corações, né? O desejo da mudança, né? De melhora. Mas em aqui que vem a questão, né? Coisas sacrificadas aos ídolos e sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Pode ser na questão de amizades também, né? A gente vai ver essa questão um pouquinho também, né? Por exemplo, eu sou da igreja aqui e tudo mais. Tô servindo a Cristo, né? Mas digamos que eu tenho alguns amigos assim que são barra pesada, entende? Novamente, meus irmãos, é renúncia, é 880. A gente tem que ser sal na terra e luz no mundo. A gente tem que sim, né? Abençoar nossos irmãos e tudo mais, né? Quem tá lá lado de fora, enfim. Mas a gente tem que ter essa consciência, pô. A gente tem que ter essa maturidade, né? Vai tocar sino não, mano. Vai tocar alarme nenhum aqui não. Aí. Tem que ter essa consciência, essa maturidade. A gente vai falar a respeito disso, né? E vai ter duas passagens aqui que vão complementar esse pensamento, né? Esse raciocínio, né? Então, né, dito isso, deixa eu saquear esses corpos aqui, cara. Aê. Vamos ficar na moralzinha, na maciota, naquele pique, hein? No fluxo, cara. Aqui eu acho que dá para... eu vou ter que pegar a chave primeiro para depois saquear a parada. Cadê o outro baú que eu quero? Tá aqui, ó. Mas essa missãozinha aqui, ela é uma introdução, né? A essa mecânica de assaltar os armazéns, o que é muito bom, mano. Tá precisando de uma graninha, vai lá e saqueia o armazém. Coisa de que pirata faria mesmo, tá ligado? Será que aqui pega? Não, acho que vou ter que subir mais. Aí. Aqui, né? Novamente, versículo 7. Mas nem todos há conhecimento. Aqui, mas nem todos há conhecimento. Ou seja, o cara já não conhece da parada. Então aqui a Bíblia já está incentivando a buscar, né? Buscar conhecimento na palavra, em Deus. Buscar intimidade. Porque alguns até agora comem o seu costume. Essa frase aqui, mano, né? Cadê? Porque alguns até agora comem no seu costume. Isso aqui, velho, me levou numa questão... Nossa! É sério, mano? Não acertou o salto, não? Leva numa questão importante também, né? Porque alguns, né, ainda até agora comem no seu costume. Pô, o que que pega aqui, velho? Pega naquela questão que é pesada. Que é o que? Às vezes o cara tá na igreja. Mano, deixa eu tentar aqui, porque tá se pai aqui, não é nem lá em cima. Pronto. Fim. É só fazer isso, né? Porque alguns... deixa eu ler aqui. Mas nem todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume, né? Para com os ídolos. E bom, meus irmãos, nós sabemos que existem ídolos na igreja, certo? Ou seja, isso aqui serve para quem tá seguindo também, até porque... No versículo 5 aqui, ó. Como há muitos deuses e muitos senhores, né? Cadê? Aqui, ó. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra. Como há muitos deuses e muitos senhores. Então aqui, vai nessa questão espiritual sim, certo? Mas também vai na questão física, mano. Porque tem uns cara que tá nessa pegada aí. Os caras acham que é Deus dentro da igreja. Não só isso, mas certos famosos e tudo mais, enfim, né? Não vem ao caso, a questão aqui é espiritual mesmo, né? Espiritual é um modo de dizer, né? É no nosso meio, entende? É na igreja. Então aqui que vem a questão, meus irmãos, né? Deixa eu saquear o armazém logo. Completar a missão, depois eu limpo a área toda. Então aí que vem a questão, né? Que dentro da igreja... Tem muitos ídolos, tem muitos senhores e o pessoal tá fazendo o quê?
tá fazendo o versículo 7, mas nem todos dá conhecimento, porque se alguns até agora comem no seu costume, para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a consciência sendo fraca fica contaminada. Então, mano, Deus me levou nesse pensamento que sim, é possível a gente ter a mente contaminada dentro da própria igreja, velho. Por quê? Porque é uma coisa, o ambiente influencia também, o tipo de culto, o tipo de, como posso dizer, o tipo de Deus que é apresentado, tá ligado? Porque, mano, como já comentei aqui, né? Pra muitos, Deus é dinheiro, Deus é fama, Deus é capital. Sendo que não, velho. Entende? Tava vendo uma trendzinha de umas minas postando aí que nem Deus gosta de homem liso. Sendo que, mano, quando você vai pra Bíblia, você vê Deus mandando um cara abrir mão de tudo que ele tem pra seguir ele. Cristo, no caso, né? Então, pô, é o que a palavra tá falando aqui, literalmente, velho. Mas nem todos dá conhecimento. Então, mano, vai ficar nessa fita aí, certo? O pessoal tá muito na carne. Não tô falando na questão física, tá ligado? Mas na questão do dinheiro. Pra muitos, uma pessoa abençoada é uma pessoa que tem riquezas, tá ligado? É um cara que tem ali, antes dos 30 já tem um carrão. Uma mina ali que é casada com um maluco que tem grana. Sendo que não, mano. Ser abençoado é você ter a presença de Deus sendo pecador, sendo falho, tá ligado? Enfim, meus irmãos. O pensamento que eu queria trazer é esse. Que a gente fique, né? Que a gente tome cuidado, pô. Na onde que a gente tá buscando a presença de Deus? Quem é que tá levando a presença de Deus pra gente? Certo? Porque muitos, né? São falsos profetas. Infelizmente tem demais. E vai se conectar com a passagem que eu vou trazer aqui, né? Que não tá nessa passagem aqui, né? São 2 livros no caso. Deixa eu pegar aqui pra vocês, pra trazer logo. Mas pra fechar esse ponto aqui, que a gente fique esperto com essa parada, mano. Que a gente fique alerta com o que tá sendo pregado, com o que tá sendo falado. O Deus que tá sendo apresentado pra gente, né? Que enfim, mano. O Deus que a gente quer é o Deus na Bíblia. Por isso que é importante a gente buscar na Bíblia. Por quê? Porque se alguém chegar no altar e falar groselha, você já vai identificar. E se o Espírito Santo tá em você, você já vai identificar também. Da mesma forma, ao contrário, né? Se alguém tá lá em cima falando besteira, falando verdade, o Espírito Santo que habita em você vai confirmar. Entende? Se tá lendo a Bíblia ali, tá na adoração sincera, vai confirmar, mano. O mesmo Espírito Santo que habita em você habita na pessoa. Da mesma forma, vice-versa. O mesmo Espírito Santo que habita em você não está na pessoa, você vai identificar. Então, nessa questão de falsos profetas e tudo mais, em Oséias 6,4 vai dizer: meu povo perece por falta de conhecimento. E no versículo 7 está falando o quê? Mas nem em todos há conhecimento. Ou seja, Deus nos aconselhando aqui, através de 2 passagens, a nós buscarmos o conhecimento. Para quê? Para a gente não ser enganado. E aí que vem Mateus 24. Se possível for, enganarão até mesmo os escolhidos. Então, meus irmãos, que a gente não venha viver de costume, que a gente não venha viver no automático, tá ligado? Mas que a gente venha ficar firmado na rocha que é Cristo, mano. Aí, novamente, vai aparecer essa galerinha aí que acha que... Bom, não sei qual é da fita, na moral, mano. Porque, velho, quando a gente se converte, na boa, a gente deixa tanta coisa pra trás, mano. Se esforça pra deixar tanta coisa pra trás, entende? É o Espírito Santo que toca, como eu já disse aqui, mano. Tem amigos, amigas minhas, tá ligado? Que se encontravam na homossexualidade e tal. Que gosta de homem, que gosta de mulher, enfim, mano. O que o pessoal fez? Abriu mão pra seguir a Cristo. Mano, homem nenhum faz isso não. Quem faz isso é Jesus, velho. Tá ligado? E aí que vem a questão, esse é o ponto que eu quero trazer. As pessoas fazem isso por amor a Cristo, para seguir a Cristo, para viver em Cristo. E aí vai ter um pessoalzinho que vai abrir o celularzinho, vai fazer videozinho para falar que Deus não gosta de homem liso. Da mesma forma, olha, mano, é só pular e agarrar no tronco ali, o cara fez tudo errado, né? Da mesma forma, né? Que vai ter uns caras falando uns bagulho nada a ver, tá ligado? Tipo assim, desmerecendo a criação de Deus. Não que eu seja esses caras aí que... É gado, né, mano? Que não é. Não que eu seja esses gado aí, tá ligado?
Mas, pô, da forma que os caras tratam as minas, né? E usa versículos da Bíblia e tudo mais, mano, é um bagulho meio paia, tá ligado? Aí que vem, nós cristãos aqui, a gente que é cristão. Como é que a gente fica na fita, tá ligado? É por isso que, novamente, mano, versículo 1 se concretizando aqui na parada, no exemplo, né? E tem essa fita aí, velho. Né? Da gente não corrigir com a ciência, mas com amor, mano. Porque se a gente for pela ciência, pô, faz sentido. Que mulher que quer um cara ali? Da mesma forma, que cara que vai querer uma mina que, tá ligado? A cidade toda viu ela de todas as posições diferentes. Ninguém. Só que aí que chega Cristo e fala fazer o ao contrário, mano. Tá ligado? Enfim, meus irmãos. Deixa eu achar um lugar decente aqui pra me continuar a palavra. Versículo 8, né? Isso aqui é pesado também. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Então aqui, o manjar é uma sobremesa, tá? Então, tipo assim, basicamente o manjar, né, na minha percepção, simbolizou aqui o pecado, né? Lembrando, manjar é sobremesa. A gente não precisa comer o manjar pra ficar vivo, tá ligado? Só um aperitivo, ou seja, o que o mundo nos oferece. Aí que vem a questão. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, ou seja, aí que vem a questão. A gente tá pecando, pô, Deus tá olhando assim, não tá aprovando, certo? Só que aí que vem uma questão aqui, né? Porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Então aqui tá falando a respeito disso, que Deus não se agrada, mas Ele perdoa, entende? Se comemos, nada temos demais. Não é... Não, eu vou falar isso agora, não, que eu vou falar na próxima passagem, né? Mas não é a respeito de... Como posso dizer? Né? Depois eu falo na próxima passagem, deixa eu completar aqui primeiro. Mas a questão é essa, Deus nos liberta, tá ligado? Deus nos perdoa, entende? Afinal, foi para isso que Cristo desceu aqui. Foi para isso que Deus enviou a Cristo. E Cristo de bom grado veio, entende? Porque nós somos fracos, nós somos falhos, né? Uma hora ou outra a gente acaba ali de, enfim, de comer como posso dizer, aceitar um manjar que o mundo oferece, entende? Mas enfim, meus irmãos. É aí que vem a questão, né? Que Deus vai nos perdoar, tá ligado? Como tá escrito aqui, né? Se comemos, nada temos demais, né? Porém, e se não comemos, nada nos falta. Ou seja, digamos que você recebe ali uma oferta, só que você vai ter que fazer algo que é um pouco imoral, tá ligado? Digamos que na dificuldade você acaba aceitando ali, tá ligado? Até porque você não tem conhecimento, né? Na minha percepção tá falando a respeito disso, né? Ou às vezes a gente acaba aceitando e tal, enfim, a gente acaba vacilando com Deus. Se comemos, não é nada demais, né? Não quer dizer que no início já tá advertindo que Deus não se agrada, mas se você cair, Cristo está de braços abertos para você, entende? Da mesma forma, se a gente negar, né? Se a gente negar, vai acontecer o quê? A gente não vai estar perdendo nada. Por quê? Porque o nosso bem valioso é Cristo. Enfim, meus irmãos, aqui, né, no versículo 9, mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Então aqui tá falando a respeito dessa questão, né? Que essa liberdade não seja escândalo para os fracos, né? Para os fracos. Então assim, pode ser que alguém tenha um vício ali, uma parada assim, acabar caindo na questão. Antes de mais nada, versículo 8, versículo 9, né? Não, versículo 8 mesmo, comecinho. Ora, mas o manjar não nos faz agradáveis a Deus. Ou seja, a gente já tá ciente que não faz agradável, tá ligado? Porém, não é questão que Deus entende, não é isso. Mas é questão que nós somos fracos, o Senhor reconhece, tá ligado? Então, talvez nossos pecados sejam diferentes, mas a gente falha, né? Em áreas diferentes, porém isso não é moral pra criticar o irmão, né? Porque aonde eu falho, né? Quer dizer, onde o irmão falha, né? Minha falha é um lugar diferente, mas não deixa de ser uma falha, certo?
que a gente não venha, né? Opa! A gente não venha criticar um ao outro, mas sim se ajudar. Mas também que a gente não venha, né, usar isso como libertinagem. Sim, Deus nos perdoa. Nos perdoa por conta de Cristo, tá? Não é que a gente merece, não. Deus nos perdoa porque Ele vê Cristo em nós, que aceitamos a Ele. Deixa eu fazer uma pirataria aqui, tô sem morfeiro, velho. Né? E... é isso, meus irmãos. Não agrada a Deus, mas Deus nos perdoa porque Cristo está em nós. Se nós acertarmos, né? O liberão vai ser liberto. E se perdirmos também, se corremos atrás, né? Porém, tem uma questão também, pô. Se a gente não aceitar, afinal, manjar é uma sobremesa, algo que não faz falta. É gostosinho ali, é legalzinho, mas é uma sobremesa, não é banquete, tá ligado? E é isso, meus irmãos. Não vai nos fazer falta. Aí que vem uma questão importante aqui, aí. Errei o tiro. Errei o tiro 2 vezes. Aí. Vai pegar? Pegou. Toma aí também. No pé do ouvido. Versículo 10. Mano, isso aqui é muito... é pancada também. Oh, calma. É pancada, meus irmãos. Né? Porque se alguém te vir... porque se alguém te vir a ti, que tem ciências, sentado à mesa... isso aqui é forte, mano. Sentado à mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco ou induzida ao comer das coisas sacrificadas. Então aqui tá falando a respeito de... como é que fala? De influência. Novamente, eu vou ler aqui, ó. Porque se alguém te vir a ti, se alguém vier até você, que tem ciência, a pessoa tem um conhecimento de Deus, tá ligado? Sentado, um crente, sentado à mesa do templo dos ídolos. O cara é crente, tem o conhecimento de Deus e tá no mundo, entende? Sentado na mesa dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida ao comer as coisas sacrificadas aos ídolos? Então, aqui tá falando a respeito dessa questão, na minha visão, desses falsos profetas aí, ou do que acontece no nosso dia a dia, pessoas que se dizem cristãs e tudo mais, tá fazendo tudo errado, tá ligado? Né? Então, o cara vai ver, vai sentindo a influência, digamos, pô. Né, como está no versículo 9 aqui, né? Mas veja que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Por que não seja escândalos para os fracos? Digamos que, sei lá, você, a gente tem alguma dependência química, a gente tem ali alguma... como posso dizer? Alguma fraqueza, tá ligado? Seja, sei lá, alcoólatra, tá ligado? E a gente vê um cara que se diz cristão, que tá sempre falando de Deus, bebendo. Mano, o cara que tá ali na fraqueza, o cara vai ceder, velho. O cara vai olhar assim e vai pensar, pô, mano, um cara que tá falando de Deus tá fazendo, por que eu não vou fazer também? Tá liberado. Então, mano, você tá falando a respeito de influência. E novamente, que a gente venha ficar alerta a esse tipo de coisa, mano. Né? E que a gente venha ser exemplo também, né? Deixa eu diminuir aqui a velocidade do navio. E aqui no versículo 11, né? Pela tua ciência, perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu? Versículo 12. Ora, pecando assim contra os irmãos, referindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que se eu manjar escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei a carne, para que meu irmão não se escandalize. Então, mano, novamente, tá falando a respeito dessa questão da gente viver, tá ligado? Viver pra Cristo e tudo mais. Da gente não ser uma má influência. Mas também tá falando aqui, né? A respeito de, pô, digamos que o cara ali é... esse cara que é o quê? Madeira? Madeira e açúcar, é nóis. Vem. Toma. Né, tá falando a respeito dessa questão, pô. Tipo... né, o cara ali é dependente e tudo mais, mas tá fraquinho, tá querendo buscar Cristo. Entende? Aí chega lá a gente com o nariz empinado, com a Bíblia na mão, começa a condenar o cara. Por isso que o versículo 9 tá falando isso, né? Pra não ser escândalo aos fracos, né? Porque, pô, se algum dia a gente esteve no mundo fazendo besteira, fazendo coisa errada, mano, pra quem tá começando agora, pra quem tem essa fraqueza, pô, vai ser a mesma coisa, velho. O cara veio, me bateu e saiu fora, isso mesmo? Você tá corajoso, hein, filho? Aí,
Pelo menos uma vez me acertou o bagulho, mas enfim. Então vem essa questão, que a gente não venha pecar contra nossos irmãos. Porque pecando contra os irmãos, agredindo com a palavra. Mano, a gente tá indo contra Cristo, porque Cristo é conosco, Cristo tá na gente. Como diz aqui, né? Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós somos por ele, ou seja, Cristo tá na gente, meus irmãos. Certo? Não só na gente, mas tá no irmão ali também. Se pá, tá em quem tá lá fora querendo voltar, porque tem pessoas que estão no pecado, velho, mas querem voltar pra igreja. Por que será que elas querem voltar pra igreja? Quer voltar porque Cristo tá falando com elas pra voltar, tá ligado? Aí chega a gente, todo marrento, todo pimposo, pá, pega e detona a pessoa. E bom, meus irmãos, no tocante à palavra é isso, né? Novamente, pra finalizar aqui, né? A ciência incha, mas o amor edifica, versículo 1. É nessa questão, se a gente tá no amor ali, velho, tá ligado? Se a gente tá com Cristo, é o que vai acontecer. A gente vai pensar duas vezes antes de falar alguma coisa, velho. A gente vai abençoar a vida ao invés de amaldiçoar. Amém, meus irmãos? Então, aqui mais uma vez, irmão Lucas fechando o vídeo aqui. Fiquem todos com Deus, tá? Mais uma vez, agradeço a companhia de cada um, certo? E é isso aí, meus irmãos. Agradeço, tá? Fiquem todos com Deus e a partir do vídeo que vem a gente volta aqui dessa mesma missão, mano. Né? E é isso aí, rapaziada. Deus abençoe a vida de todos aí, certo? Deus abençoe nossa quebrada aí, certo? Nossas vidas, nossas famílias. E é isso, vamos pregar. Deus abençoe a vida de todos. Mais uma vez, obrigado. Acho que é a segunda ou terceira vez que eu agradeço, né?